negócio é o seguinte, eu não vi ainda o bafafá. Você também não viu? Não, só O fiquei negócio é o sabendo por seguinte, cima. rapaziada, é uma parada muito séria aqui. Vamos concentrar. Aparentemente, o senhor José Antônio Dias Toffoli gravou os ministros do STF na reunião que ele fez, onde eles o pressionaram a sair da relatoria do caso Master. Ele gravou isso. Isso foi publicado no Poder 360. Por quê? Não a gravação na íntegra, óbvio, mas foram publicadas frases ditas pelos ministros no Poder 360. Os ministros estão pegando essa matéria e estão falando, ô, irmão, que porra é essa? O que você gravou nós? Você tá achando que você é quem, tio? Tenho certeza que eles estão usando exatamente esse vocabulário. Você é louco, irmão? E a execução? Os caras estão fazendo isso. Estão querendo tirar ele pras ideias? Estão chamando ele pras ideias. Então vamos ver o que foi publicado, Junito, primeiro no Poder 360, pra gente ver o ipsis literis, né, doutora Ana? Isso aí. O ipsis literis do que foi dito. Então, por favor, se puder fazer a leitura. Pressão política empurrou o STF para tirar Toffoli do caso Master. O ministro tinha 8 votos a seu favor e só Fachin e Carmen Lúcia sinalizavam ser contrários. Mas prevaleceu sugestão de Flávio Dino para uma nota pública com todos apoiando Toffoli e uma troca na relatoria da investigação. Prevaleceu a vontade de quem? Do Fachin. Do Fachin. Não, do Dino. Do Dino. Dino. Do Flávio Dino. Dino. Vamos lá. A sessão reservada do Supremo Tribunal Federal na quinta-feira teve um forte tom político e uma busca de autopreservação por parte de todos os ministros. Dos 10 que participavam, uma cadeira está vaga desde a saída de Roberto Barroso, 8 votos seriam para a permanência de Dias Toffoli como relator do caso Master e 2 indicavam ser contrários. Pela permanência. Ou seja, a grande maioria do Meu STF Deus, queria que ele permanecesse no caso. Nossa. Não, Bem-vindo, desculpa. peraí. Bem-vindo. Gente, é inacreditável. O ministro... Não, eu não posso acreditar. O ministro André Mendonça e o ministro Luiz Fux, Pois é, Cássio Nunes Marques, sim. até o Zanin, que não, né? Entrou recentemente, teve Só até a alguns Carmen votos Lúcia e decentes, o outros não. Fachin. Só a Carmen Lúcia e o Fachin que estavam Inacreditável, contra. inacreditável. Os caras queriam que ele permanecesse. Meu Deus. Pois é. Desculpa, pode continuar. O problema era a falta de unanimidade. O caso inicialmente só seria concluído na sexta-feira 13, com uma votação em plenário. Por que será, né? Sexta-feira 13. Desculpa. Não fala mal de sexta-feira 13 não, que eu nasci em uma, tá? Sério? Isso diz muito. Isso prova que nada de bom acontece na sexta-feira 13. Exatamente. O que estava em questão, um relatório de 200 páginas feito pela Polícia Federal. Para o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, esse material deveria servir para arguir a suspeição de Dias Toffoli como relator do caso do Banco Master, liquidado em novembro de 2025 e com um rombo na casa de 50 bilhões para o Fundo Garantidor de Créditos, a maior quebra da história no setor. Por sugestão do ministro Flávio Dino, amigo pessoal de Toffoli há mais de 20 anos, os magistrados concordaram em soltar uma nota de apoio a Toffoli. E, em troca, o ministro entregou o caso para ser redistribuído. O novo relator passou a ser André Mendonça. É importante lembrar, né? Vamos ver o histórico de ambos. O senhor Dias Toffoli, a questão de 20 anos, que eles são amigos, Sim. Ele tinha trabalhado na Assembleia de São Paulo com o deputado do PT, ele foi trabalhar com o Zé Dirceu, ele foi AGU. Nesse meio tempo, o Flávio Dino foi o quê? Ele foi deputado, né? Foi governador. Se elegeu senador e virou ministro da Justiça até virar ministro do STF. Ou seja, ele já tem esse envolvimento aí de governos petistas, de eleições do PT, né? São chegados aí desde essa época, né? Aí você volta lá, que eu já terminei o comentário. Com a decisão dos ministros... Tá na tela o comentário? Não. Com a decisão, os ministros Presta acreditavam... atenção, porra! Com a decisão, os ministros acreditavam que a temperatura sobre a corte vai baixar. Acham que o mesmo vai ocorrer a respeito da atuação de Dias Toffoli, que tinha um relacionamento arestoso com a Polícia Federal. Nossa, e arestoso? com o O que é Palácio. arestoso, doutora? É um relacionamento cheio de arestas. Ou seja, muitas pontas. Com coisas a resolver. Exato. Perfeito. Bastidores. Antes da sessão de ontem à tarde, houve uma outra mais reservada e apenas com 5 ministros. Estavam nesse encontro por volta de 1h30 só o presidente do STF, Edson Fachin, o vice, Alexandre de Moraes, os 2 mais antigos, Gilmar Mendes e Carmen Lúcia, e Dias Toffoli. Logo no início desse encontro, Toffoli avisou que se a corte decidisse arguir a sua suspeição,
ele pretendia agravar, ou seja, iria apresentar todos os tipos de recursos possíveis e arrastar o caso por algum tempo. Explica isso aí. Como é que ia ser? Ou seja, ele ameaçou os colegas. Ameaçou? Ameaçou. Porque Falou, ele falou se assim, vocês tirarem... se vocês aceitarem a minha suspeição no caso, eu vou fazer todo o possível para poder prolongar o caso. E para que ele não seja resolvido. Ou seja, o STF ia passar ia continuar recebendo muita pressão, como eles já estão recebendo, mas mais ainda. Durante um tempo maior. Perfeito. Alexandre de Moraes já adiantou que seu voto seria a favor de Toffoli continuar como relator e que achava um absurdo por que será, né? Andrei Rodrigues ter feito uma investigação sobre o ministro do STF sem ter autorização para tal. Pois é, que absurdo a Polícia Federal investigar alguma coisa, né, gente? Né? Nossa, é um absurdo mesmo. Será que é porque a esposa dele recebeu 129 milhões do Banco Master? Imagina, acho que não tem nada a ver não, com né? isso. Não, é uma questão mesmo jurídica. Eu né? acho. Que eles estavam vendo, tá. Ele tá totalmente preocupado com a passou isso pela minha cabeça, com a mas justiça nesse caso. Não sei se tem a ver, né? Não. Autoridades com prerrogativa de foro no topo do comando da República só podem ser alvo de um relatório da PF se houver autorização prévia. O que mostra aqui, gente, que a PF deve ter encontrado alguma coisa muito grave lá para eles poderem atravessar essa normativa de que eles só podem fazer uma investigação se eles forem autorizados. E eles foram lá e falaram, gente, olha só, não tem como eu pedir autorização para investigar esse caso, porque assim, o relator do caso está envolvido no caso. Então, por favor, façam alguma coisa. Foi basicamente isso que a PF fez. Tô errada? Tá, não, perfeito. Tô errada? Tá. Tá errada. Perfeitamente errada. Gilmar Mendes, desce um pouquinho, Junitinho. Gilmar Mendes também disse nessa reunião das 13h30 que votaria a favor de Toffoli. Carmen Lúcia declarou para os colegas que não decidiria sem antes ler os autos. Nunca duvidei de Carmen Lúcia. Ou seja, as 200 páginas preparadas pela cúpula para a PF meio contra Toffoli. Também, né? Vou ver aqui, eu preciso ler. Porra, não tá claro ainda, né? Sim. Mas ok. Fachin disse que o melhor era abrir logo a sessão para depois todos reunidos terem um encontro reservado. O presidente do STF comunicou André Mendonça e Luiz Fux para que, por estarem ausentes de Brasília, pudessem entrar por meio de videoconferência. Ao abrir o encontro ampliado, já perto das 15, Fachin fala sobre como pretendia encaminhar o assunto sem entrar no mérito. Relatou ter recebido o diretor-geral da Polícia Federal e que Andrei Rodrigues entregou o relatório. Passou a primeira palavra a Toffoli. O então ainda ministro, relator do caso Master, disse que olharia nos olhos de Fachin e declarou não ter nada a temer. Eita, momento tenso, hein, meu? Sobre negócios de si próprio ou de sua família. O ministro é natural de Marília, cidade paulista, a 435 quilômetros a noroeste de São Paulo, e tem 9 irmãos. Seu nome ganhou evidência pelo fato de um empreendimento no norte do Paraná, o Hotel Resort Taiaiá, ter tido, em 2021, participação de uma pessoa ligada a Daniel Vorcaro, fundador do Master, e hoje investigado por ter cometido operações consideradas fraudulentas pelo Banco Central. Em fevereiro de 2025, a pessoa ligada a Vorcaro deixou a sociedade no Taiaiá. Toffoli também disse, na sua exposição, que seria a favor de um código de ética para o Supremo, se todos os ministros estivessem de acordo em divulgar as suas declarações de imposto de renda. O imposto de renda de suas empresas e de seus familiares ascendentes, descendentes e colaterais até segundo grau e afins. Ele disse estar disposto a fazer isso. Tá bom. Nesse momento, Gilmar Mendes fez uma intervenção. Nós não estamos aqui para discutir o código de ética. Código de ética nem fudendo, ele disse. Pra que isso? Né? Besteira. Gilmar é proprietário da Faculdade IDP, Instituto Brasileiro de Ensino e Desenvolvimento de Pesquisa, em Brasília. Toffoli respondeu que só estava falando sobre o código de ética, uma bandeira pessoal de Edson Fachin, porque gostaria de deixar claro que não tinha receio em divulgar suas contas pessoais. Inclusive, abro as minhas contas bancárias, mas isso é para estar no código de ética. Eu não vou abrir sozinho, declarou o ministro. Ou seja, ele quer que todos abram. Ele quer que todos abram, porque ninguém vai querer que abra. E ele também não abre, né? Exatamente. Eu só abro se você abrir. Golpezinho retórico. Mas, agora... Ana, uma coisa. Aí tá muito claro, tem várias aspas. Sim. A não ser que o ministro contou tudo e ele tem uma memória muito boa de lembrar uma reunião eles tiveram que primeiro teve 3h30, depois teve mais meia hora, 4 horas de reunião. O cara guardou tudo, falou pro jornalista ou alguém gravou. Né?
Então vamos lá. O agora ex-relator do Master fez então uma exposição dizendo que a Polícia Federal não tinha autoridade para atuar como atuou. E que o relatório de 200 páginas era uma ilegalidade. Mas vamos lá, gente. Sempre esse pá. Vamos voltar aqui um passo atrás. Você é a Polícia Federal. Você tem acesso às provas. Você dá uma olhadinha nas provas e fala assim, olha só, o nome do ministro Dias Toffoli está aqui nessas provas em X assuntos. Eu preciso pedir autorização para o ministro relator do caso para poder investigar o caso e poder investigar as contas, enfim, toda a movimentação bancária desse ministro. Vou chegar lá no relator. Quem que é o relator? O ministro Dias Toffoli. Então, assim, a Polícia Federal não tinha outra opção senão recorrer ao presidente do STF, que foi o que eles fizeram. O Andrei... tira esse barulho de celular. Ô, Luiz, tira essa porra, cara. Ou seja, ele foi direto no presidente do STF e falou assim, querido... Eu tenho provas de que estão citando o nome do ministro Dias Toffoli aqui, mas eu não posso pedir pro ministro Dias Toffoli me autorizar a investigar, porque ele não vai autorizar, porque o nome dele tá aqui. Então, por isso aconteceu tudo isso que está acontecendo. E o ministro, Ana, o que se escuta, né, há anos no noticiário, é que o ministro Gilmar Mendes, por mais que o Brasil inteiro não goste dele, ele é um sujeito bastante inteligente. Não, né? isso é inegável. Ele fez estudo, ele tem estudo comparado da legislação alemã com brasileira. Inclusive, os livros de direito constitucional dele são muito bons, tá? Então é um cara bastante inteligente. E o ministro Dias Toffoli não se pode dizer o mesmo. Não se pode dizer o mesmo. Tanto que ele tentou ser juiz 2 vezes, não conseguiu, etc. Então, o que se conta é que o ministro Gilmar Mendes, ele abraçaria intelectualmente o ministro Toffoli, dizendo, imagina, o Toffoli é brilhante, olha como ele vota. Fazendo com que ele conseguisse trazer o Toffoli pro lado dele e tirasse, né, portanto, dos outros, as dúvidas sobre a questão técnica do Toffoli, né? Então eles já têm um relacionamento que se iniciou por causa disso. Vamos lá. O pessoal falando que ele falhou na OAB 2 vezes. Não, não foi na OAB, foi no concurso de juiz. Exatamente. Juiz de 1º grau, inclusive, tá, gente? Só queria dizer isso. E agora o cara tá no STF, mas só um comentário. Gilmar Mendes. Depois da exposição inicial de Toffoli, a palavra passou para Gilmar Mendes. Eu acho que o que está por trás disso é que o ministro Toffoli tomou algumas decisões ao longo do seu tempo, nesse caso Master, aqui no STF, que contrariaram a Polícia Federal. E a Polícia Federal quis revidar. Mais antigo na corte, o decano adiantou então que seu voto seria pela rejeição da arguição de suspeição de Toffoli, mas disse que concordava com o que havia dito mais cedo na reunião menor, a ministra Carmen Lúcia. Que o caso teria de ser resolvido logo antes do carnaval. Carmen e Fachin haviam decidido juntos que pressionariam para haver uma sessão no plenário do STF na sexta-feira 13 para julgar o pedido da Polícia Federal. Né? Seria hoje. Isso. Naquele momento, Toffoli achava que isso seria uma boa solução. No dia seguinte, ele teria a maioria dos votos no plenário, embora o Supremo saísse rachado. Carmen Lúcia, Ou seja, ele estava afim de ter... ele não poderia votar, imagino. Quer dizer, se bem que no STF, né? Mas ele teria 7 votos e 2 contrários. Isso. Então, para ele... põe aí para votar, né? Vai gerar problemas ao STF, mas eu vou ganhar, então foda-se. Carmen Lúcia, a ministra estava na reunião com a intenção de sacrificar... a fala de todos, tipo isso. Foi uma pessoa com uma memória maravilhosa, tá? Dias Toffoli, tu gravou todo mundo, irmão. Tu vai cair agora, bicho. Olha, se antes o STF tava te protegendo aí, meu querido, eu acho que agora vai ficar ruim pro teu lado, tá? Você cruzou uma linha, bicho. A ministra estava na reunião com a intenção de sacrificar Toffoli para o que ela achava que seria suficiente para recuperar a imagem do Supremo. Todo taxista que eu pego fala mal do Supremo. A população está contra o Supremo. Disse que tinha confiança em Toffoli, mas era necessário pensar na institucionalidade. Ou seja, aqui eles não estão pensando em nenhum momento na população, tá? Eles estão pensando em manter a imagem ilibada do STF. Pô, mas é interessante que ela só percebeu isso agora. Pois é, vai ver que ela começou a andar de táxi agora. É curioso, né? Porque ela deve ter muitos carros à disposição. Mas ok. Carmen voltou a dizer, como já havia dito na reunião anterior, que ainda não havia lido o material da PF e pretendia fazer a leitura à noite. E defendeu que se fosse realizada na sexta-feira uma sessão extraordinária e que resolvesse o caso antes do carnaval, para isso não ficar sangrando. Porque não é só você, Toffoli, que sangra, é a corte inteira.
Incisiva, tá? Olha, tem de tudo. Caraca. Rapaz, que memória, hein? Nossa. O ministro Tava à Toffoli... distância. O ministro Toffoli, pra mim, tem fé pública. Meu voto é a favor dele. Acabou. Eu não sei o que vocês estão discutindo, disse Luiz Fux numa das intervenções mais rápidas da sessão reservada. Gente, Luiz Fux, que vergonha. Nossa, gente. Que Alexandre de vergonha. Moraes. O ministro Alexandre de Moraes fez duras críticas à atuação da Polícia Federal. Disse que foi uma investigação ilegal a realizada sobre Toffoli. Num determinado trecho de sua fala, afirmou que havia alertado Andrei Rodrigues diretamente que se houvesse um achado sobre uma autoridade com prerrogativa de foro, a PF não poderia seguir atuando sem pedir autorização para investigar, pois isso poderia provocar uma nulidade no caso. Gente, vamos lá. De novo, vocês entendem a gravidade dessa fala do Alexandre de Moraes? Ele basicamente falou... Tô dizendo que você quer um café, né? É verdade, Que você pediu. eu pedi um café. Telepaticamente pelo Renato. A gente consegue Ou conversar seja, assim. basicamente o Alexandre de Moraes falou assim, ó, PF, se vocês encontrarem qualquer tipo de irregularidade que envolva alguém que tem foro privilegiado, vocês não podem fazer nada, vocês têm que avisar a gente imediatamente. Doutora Ana, me diz uma coisa. Isso, quando se discute o foro, quem defende o foro privilegiado, etc., diz o seguinte, olha, deve-se existir o foro privilegiado para que, sei lá, um juiz lá da Itaboroca do Sul, ele não saia processando o presidente da República e tal. Sim. Tem essa função, legal. Te parece que nesse caso descrito aqui, o Alexandre de Moraes está pensando nisso ou ele está pensando em proteger os seus colegas? Porque aqui tá muito claro, né? Porque ele não tá dizendo, olha, se tiver alguém com prerrogativa de foro, né, não pode... Não, ele tá falando isso pra Polícia Federal, sabe? Não é pro juiz de Itabiboca que proíbe o WhatsApp. E é tão grave que ele falou diretamente pro Andrei Rodrigues, que é o investigador da Polícia Federal que tá cuidando do caso. De ameaça, assim, né? É uma coisa que dá uma impressão de ameaça, realmente. Tá Porque é tipo tudo assim, ó, dominado. amigão, se você achar alguma coisa, se você achar qualquer coisa que tenha, que cite um de nós aqui, você tem que parar a investigação imediatamente e vir pedir pra gente se você pode continuar investigando. Moraes disse ser amigo, entre aspas, de Andrei Rodrigues, mas que seu voto seria a favor de Toffoli. O ministro falou em defesa da institucionalidade, que a PF fez um papel sujo e que se houve uma investigação, era tudo nulo. Ou seja, gente, vocês podem perceber aqui que eles focam muito na parte da institucionalidade, em proteger a eles mesmos e não em realmente decifrar o que está acontecendo no caso.